Olá, meu nome é Erasmo Ruiz e esse é o Thanatoscast, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre vários aspectos relacionados à morte e o morrer. A maioria das pessoas reage frente a esse fato da vida com muito medo, se recusando a conversar sobre o assunto. Quando temos consciência mais plena da nossa finitude, buscamos uma vida mais intensa e feliz, tomando decisões que priorizam projetos de existência. Assim, pensar na morte é produzir vida. Vem com a gente! Thanatoscast. Tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Em algum momento da sua vida, você deve ter pensado em fazer alguma coisa que de repente acendeu uma luz vermelha na tua cabeça. Não, eu não posso fazer isso porque isso é proibido. Ora, se isso aconteceu, muito provavelmente você se deparou com alguma forma de tabu. Pois é, hoje nós vamos estar discutindo esse conceito e como isso se relaciona com a problemática da morte. Mas antes de avançarmos, vamos pensar um pouco no conceito de tabu. Afinal, o que é isso? Tabu é um conceito que se refere a um assunto ou comportamento que é proibido ou marcado de forma negativa em uma dada sociedade. É algo que é considerado impróprio, vergonhoso, ruim para ser discutido ou mencionado abertamente. Tabus são usados para controlar o comportamento humano e também para preservar determinadas crenças e valores culturais específicos. Claro que o que é tabu numa cultura pode ser completamente diferente para uma outra cultura. Aquilo que é permitido num determinado espaço pode ser proibido em outro. Antes da gente adentrar especificamente a questão do tabu da morte, vamos falar sobre alguns outros tabus. Por exemplo, tabus relacionados à sexualidade ou tabus relacionados a questões alimentares, né? Então, quando estamos pensando a perspectiva do tabu da sexualidade, isso vai se referir a estigmas sociais que são relacionados a comportamentos que expressam sexualidade, né? Diz respeito àquilo que se expressa enquanto a orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer outra coisa relacionada à sexualidade. Então, se a gente faz um olhar panorâmico entre as diferentes culturas, se a gente pensa a diversidade de expressões de comportamento sexual, a gente vai perceber que em algumas culturas há supervalorização da virgindade, por exemplo, de tal forma que manter relações sexuais antes do casamento pode significar uma transgressão terrível. Historicamente, inclusive, em algumas culturas, isso já justificou a questão da prisão ou mesmo a condenação à morte, ok? A mesma coisa a gente pode falar em relação à expressão dos comportamentos homoafetivos, né? Que podem ser considerados absolutamente normais e triviais em determinados espaços, em outros serem violentamente reprimidos. Em relação aos tabus alimentares, ele se refere a proibições ou restrições culturais que podem ter uma marca religiosa ou social em relação a certos alimentos ou categorias de alimentos.
Esses tabus vão variar amplamente entre culturas e sociedades e podem ser influenciados por questões morais, políticas ou mesmo de saúde. Alguns exemplos de tabus alimentares: a proibição de carne de porco entre judeus e muçulmanos, a proibição de comer carne de vaca entre os hindus, a proibição de carne de baleia para muitas sociedades, a restrição ao consumo de sangue ou carne crua para outras sociedades. Além disso, alguns alimentos podem ser vistos como impuros ou sujos por algumas culturas, enquanto em outros são reservados para ocasiões especiais ou cerimoniais. Assim, quando falamos em tabu, estamos falando necessariamente em proibições que podem ter um caráter formal, legal, ou seja, estarem regulamentadas por lei, como também podem ter um caráter informal, não havendo a necessidade de existir uma lei, mas de uma proibição que é socialmente reconhecida pelas pessoas. Assim, adentramos a problemática do tabu da morte. Podem existir várias causas em relação ao tabu da morte, causas estas que podem variar enormemente de uma sociedade para outra, de um grupo social para outro, de uma cultura para outra. Então nós vamos falar aqui em termos bem gerais. Por exemplo, o tabu da morte pode derivar do natural medo que nós temos em relação à morte, que é vista por grande parte das pessoas como um evento assustador, ameaçador, desconhecido, que pode levar ao medo da evitação sobre o assunto. Isso é facilmente constatável, né, quando as pessoas começam a falar em morte, né, cedo ou tarde alguém pede para bater na madeira, ou seja, pede para isolar, como se de fato nós tivéssemos pleno controle da capacidade de produzir algo que evitasse que a morte acontecesse, ok? Então o tabu pode derivar do medo que temos da morte. A morte determina em nós emoções extremamente negativas, portanto, ela pode ser vista como fracasso, como perda, o que pode ser muito difícil de ser lido emocionalmente pelas pessoas. Esse exemplo pode ser pensado em relação a trabalhadores de saúde. O evitar falar sobre a morte, a proibição informal de se falar sobre ela, pode ser traduzida como um certo receio de ter que lidar com sensações de fracasso, o que é, na maioria esmagadora das vezes, algo que não tem muito sentido, mas que, infelizmente, parte dos trabalhadores acabam tomando para si mesmos. Outra coisa que pode determinar o tabu da morte são nossas crenças religiosas. Por quê? Porque muitas religiões têm crenças sobre a vida que acontece após a morte e, portanto, nos traduzem um significado em relação à morte. Você me perguntaria, mas a maior parte das pessoas desejaria que de fato existisse algo depois dessa vida. A questão não é necessariamente essa, mas pensar numa pós-vida que seja alguma coisa aterrorizante, que seja alguma coisa relacionada ao medo, ao flagelo, ao castigo. Bom, sabemos que a vida é regulada pela impermanência. A morte, portanto, pode ser um lembrete constante da nossa própria mortalidade e de que a vida de cada um de nós um dia acabará, o que pode ser muito perturbador para grande parte das pessoas. Quando alguém morre, choramos basicamente por dois motivos. O primeiro deles é a clara
objetiva percepção de que aquela pessoa que nós amamos não fará mais parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Entretanto, também existe a percepção de que quando alguém importante em nossas vidas morre, a ideia da morte pessoal se torna algo incontornável. Ou seja, não choramos só a morte do outro, choramos também a nossa própria morte. Existem as superstições. Algumas culturas, por exemplo, podem ter superstições relacionadas à morte, como a crença de que falar sobre a morte pode atrair a morte para as pessoas. Bom, eu trabalho com tanatologia há praticamente 35 anos e até hoje nenhuma pessoa que estivesse num curso meu ou em alguma palestra morreu durante a realização de eventos e disciplinas. O que significa, portanto, que falar sobre a morte não a atrai necessariamente. Prova disso sou eu mesmo, que estou aqui vivo, conversando com vocês. Mas esta superstição, muitas vezes, ela se exacerba. Então, aquela história, falar sobre a morte pode despertar a morte, como se, na verdade, eu estivesse escondido dela e, de repente, ela pudesse me ver. Existem fortes tradições culturais. Algumas delas podem tornar a morte um assunto tabu, como a crença de que é impróprio falar sobre a morte. Engraçado que muitas vezes a gente coloca coisas no automático, a gente começa a obedecer regras, proibições, sem ter uma clareza de suas origens. Isso acontece muito pelo fenômeno que se chama de reprodução cultural. Portanto, numa sociedade onde se torna de mau tom ou mau gosto falar sobre a morte, esse processo acaba meio que sendo reproduzido pelas pessoas. Outra questão que temos que destacar é que a morte é naturalmente algo que nos gera a sensação de extrema impotência. Em breve falaremos sobre a forma como as crianças pequenas percebem a morte, mas há uma mudança significativa da nossa forma de pensar a morte quando nós estamos dos 5 para os 6 anos de idade. A morte, ela deixa de ser algo controlável pelo nosso pensamento mágico, pelo menos assim pensamos, que nós podemos impedir que a morte aconteça ou que nós podemos restabelecer vida quando a morte ocorre. Na verdade, assimilaremos a partir dessa idade talvez uma das grandes lições que a realidade pode nos dar, que é o sentido de irreversibilidade da morte e o sentido de que, na verdade, a morte é universal para todos os seres vivos. Isso, de fato, vai nos gerar uma sensação de impotência todas as vezes que pensamos nos aspectos práticos no entorno da morte. Essa ideia, essa sensação de impotência, ela é geradora de sentimentos muito desagradáveis. Portanto, parte das pessoas não querem pensar na morte por conta disso. Existe também uma falta de compreensão muito grande. Muitas pessoas podem não entender completamente a morte, o que faz com que ela se torne um assunto difícil de abordar. Todos nós sabemos que iremos morrer um dia. Entretanto, no entorno da questão da morte existe, na verdade, um grande mistério a ser revelado para cada um de nós. Será que existe alguma coisa depois dessa vida? E se sim, como será essa pós-vida? Não temos uma compreensão de fato em relação àquilo que a morte nos reserva. Portanto, pensar na morte sob essa perspectiva, em tese, pode ser uma curiosidade associada a sensações extremamente aversivas. Não existe também uma educação que nos prepare formalmente para vivenciar a morte
e, portanto, nos prepare também para a quebra do tabu, já que as pessoas podem não saber como abordar o assunto de uma maneira saudável. É só você parar para pensar das vezes em que existiram oportunidades para se pensar ou se discutir a morte na sua formação escolar. Por exemplo, quando um amigo, um coleguinha perdia um animal de estimação. Provavelmente esse assunto não se transformava num projeto pedagógico, pelo contrário, ele era simplesmente suprimido pela necessidade imposta da continuidade do currículo formal. Mas não é só isso. Os próprios adultos, os professores que lidam com crianças, não se sentem preparados para lidar com a problemática da morte. Temos muitas dificuldades de se lidar com perdas. E talvez a morte pode ser a perda mais difícil de se lidar, especialmente quando perdemos uma pessoa que nos é extremamente próxima. Diante das experiências que nós temos, das experiências concretas com a morte, infelizmente nós vamos aprendendo uma sucessão de eventos que são muito dolorosos. Por fim, a gente pode destacar a nossa própria socialização, né? Que influenciaria a forma como vemos e abordamos a morte, com nossas crenças e atitudes sendo influenciadas pelo que aprendemos na sociedade e na família. O interessante a se notar é que a existência de um tabu no entorno do tema da morte parece ser algo que acompanha a história da humanidade. Entretanto, o que nós vivemos hoje na nossa contemporaneidade parece ser uma radicalização desse tabu. Isso vai ficar claro para você que nos ouve agora, quando nós estivermos discutindo algumas formas de se lidar com a morte no passado. Mas isso é assunto para um outro momento. Um grande abraço e uma vida plena para todos nós.